Olá, amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Nós estamos aqui no estudo do livro de Colossenses, estamos no capítulo 4 e eu quero te convidar a fazer a leitura comigo porque eu quero tirar uma joia preciosa desses comentários. É a despedida, são as saudações finais do apóstolo Paulo que ele faz a essa igreja. Ele está escrevendo esta carta, ele diz o seguinte: ele vai dando recomendações. Não, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber meu estado. Lembre-se que o apóstolo Paulo estava preso, ok? O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, não? Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Ou seja, nós vemos uma igreja viva, uma igreja atuante, nós vemos pessoas colaboradoras no Evangelho. Nós temos aqui já dois nomes citados. Aristarco, que está preso comigo, veja bem, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então, veja você quantas pessoas participando ali do exercício do Evangelho, da ministração, ok? E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Veja que expressão bonita, expressão bela, não? Aqueles que servem no ministério, eles são um consolo, não? Faz lembrar as palavras do profeta Isaías, não? Formosos são os pés dos que anunciam a paz, não? Dos que anunciam as boas novas. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, não? Servo de Cristo, combatendo sempre em vós, por vós em orações. Aqui nós temos uma pessoa de oração, uma pessoa guerreira de oração, não? Quantos irmãos da nossa igreja muitas vezes são irmãos de oração, irmãos que pensam, puxa, eu não consigo fazer muitas coisas, mas são pessoas de oração, que se dedicam à oração, que se dedicam à intercessão, que beneficiam o corpo de Cristo com as suas orações, não? Combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, tem grande cuidado, não? E pelos que estão em Laodiceia, não? Já saem da cidade de Colossos, essa carta, ela também passará, que é uma recomendação de Paulo, por Laodiceia. E pelos que estão em Hierápolis, não? A palavra de Deus, ela nunca fica num lugar só, ela se expande, ela nunca fica numa cidade só, ela se expande, ela deve ser levada. Saúda-vos Lucas, o médico amado, Lucas, o autor de um dos evangelhos. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Sobre Lucas é algo muito interessante, não? Lucas é o autor de um evangelho e de toda essa experiência que ele teve acompanhando o apóstolo Paulo, acompanhando o evangelho, o Espírito Santo o inspira para escrever um evangelho. O evangelho segundo Lucas, o relato segundo Lucas, o relato das boas novas segundo Lucas, que nos abençoa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Veja que o apóstolo Paulo, ele escrevia as suas cartas, as epístolas, e aqui ele pede, olha, leiam esta na outra igreja, enviem para lá, peguem outra palavra, leiam aqui entre vocês, não? É uma prática importante que o apóstolo Paulo nos ensina, que a palavra de Deus, ela deve ser compartilhada entre nós, entre os irmãos, e compartilhada de lugar a lugar, de cidade em cidade, não? A todos os povos, a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, não? E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras, não? E eu desejo muito me concentrar aqui neste homem, não? E uma palavra simples: atenta para o ministério que recebestes no Senhor,
para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Queridos, eu gostaria de enfatizar muito, nós lemos aqui as despedidas, as saudações do apóstolo Paulo dentro desta epístola. Nós vemos aqui a organicidade da igreja, pessoas que colaboram, pessoas que trabalham, pessoas que servem, pessoas que levam a palavra, pessoas que trazem a palavra, pessoas que ajudam financeiramente, pessoas que ajudam nos cuidados do apóstolo. Nós temos aqui Lucas, um médico. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Nós temos um médico, com certeza, em todo esse acompanhamento com o apóstolo Paulo, com os outros irmãos. Ele também serviu com a sua profissão, também serviu com os seus conhecimentos. É óbvio isso é muito claro. Nós vemos a organicidade da igreja. A igreja é um organismo vivo, composta de pessoas que servem, que colaboram, composta de pessoas cujos corações estão na obra de Deus, composta de pessoas que fazem com que a igreja seja viva, que fazem com que a igreja seja esse organismo vivo, vinculados ao cabeça que é Cristo. Todo o organismo vai executando a sua obra, um organismo vivo. E nós nos concentramos neste homem chamado Arquipo. Atenta para o ministério que recebestes do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sempre foi um motivador de ministérios. Quando ele fala com Timóteo, ele fala o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Ele reaviva o dom que há em ti. Nós vamos chegar a qualquer momento a estudar as epístolas a Timóteo, e vemos que são duas palavras que o apóstolo Paulo transmite a Timóteo. Olha, ninguém despreze a tua mocidade, antes seja padrão para os fiéis, E também ele diz, reaviva o dom que há em ti, o qual te foi transmitido pela imposição das mãos do presbitério. E aqui com este homem, com Arquipo, ele fala: atenta para o ministério que recebestes no Senhor. Ou seja, preste atenção naquilo que Deus te deu. É muito legal nas recomendações finais, sempre as últimas palavras de alguma obra, de uma carta, de uma obra literária, são as palavras facilmente lembradas. E ele deixa essa mensagem principal, fundamental, ali para o finalzinho. Ele fala para Arquipo: Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor. Então, nesta mensagem, neste momento, é que nós vamos nos concentrar para poder refletir naquilo que Deus tem depositado sobre a nossa vida. E ao nos concentrar nesta ideia, nesta mensagem final do apóstolo Paulo a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, nós queremos mudar os personagens aqui, nós queremos tirar Arquipo de cena e colocar você, colocar a minha vida, colocar a vida dos nossos irmãos e escutar a voz de Deus que fala aos nossos corações. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor. A palavra ministério, como você já sabe, ela significa serviço. Ela não é uma posição, ela não é um cargo, a essência não é um status, a essência é serviço, a essência é obrigação, a essência é trabalho. É uma obrigação que deve ser feita sem obrigação, ok? É uma obrigação, é um dever que nós devemos fazer ou executá-lo de todo o nosso coração, Então a mensagem de Deus para você que nos acompanha aí na célula, e a pergunta é, você está atentando para o ministério que Deus te deu? Você está atentando para o serviço que Deus te deu? Você está atentando em servir a Deus, em honrar a Deus? Aqui, dentro deste pequeno versículo, nós temos um mar de informações. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Em primeiro lugar, o serviço cristão nós recebemos do Senhor. É o que recebeu Arquipo. O serviço o ministério de servir na igreja. Queridos, em qualquer função que resulte o benefício do corpo de Cristo, recebemos do Senhor. O servo não questiona o serviço. O servo não duvida do serviço. O servo serve
Não. O servo não qualifica o serviço. Ah, não, mas este serviço é um serviço pequeno, mediano, eu acho que eu dou para mais, eu acho que eu tenho capacidades para mais. Não. Deus conhece as nossas capacidades, Deus conhece as nossas condições e Deus sabe quais as nossas capacidades, se vamos poder cumprir com a função ou não. Assim como na parábola dos talentos, o Senhor daqueles servos, a um deu 5, deu 3, ou deu 2, deu 1, ele sabia as capacidades dos seus servos. Ele entregou a cada um segundo a sua capacidade. Se Deus me dá algo um pouco menor que dá outro, não importa. Não, Deus deu segundo a minha capacidade, para que eu honre a Deus dentro dessas capacidades e que em um futuro Deus possa me entregar outro para mais capacidades. Eu vou desenvolvendo as capacidades à medida que eu honro aquilo que me é entregado. Não? Então, se me é entregado um ministério de diaconia para recepção, eu honro aquele ministério. Poxa, se me é entregado um ministério de organização física do templo, para limpeza, eu honro aquele ministério, eu honro aquele serviço. É Deus quem me entregou. Não, se me é entregado uma liderança de célula, eu honro aquele ministério. Eu posso de repente pensar, puxa, mas eu tenho mais qualificações do que líder de célula, eu poderia ser um supervisor ou poderia ser até um pastor. É Deus quem nos entrega, segundo as nossas capacidades, não? E aquele que é fiel no pouco, não, será fiel no muito. Então, Deus nos vai entregando para que nós possamos honrá-lo dentro das funções que Ele nos entrega. Querido, não importa qual seja a função. Puxa, mas é varrer ali? É varrer ali. Vai deixar o templo mais limpo, ou aquele momento, ou naquele evento, me é entregado a função de limpar, de varrer. Aquilo beneficia para a construção do reino, para a organicidade do corpo, para o benefício das pessoas que chegam. Honra a Deus. Tudo que nós fazemos com o nosso coração, segundo a vontade de Deus, honra a Deus. Não? O essencial é isto. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor. Não? Eu quero fazer essa chamada de atenção para mim e para você, não? Para que nós possamos fazer a seguinte pergunta. Não? Nós estamos atentando para aquilo que Deus me deu? Nós estamos atentando para o ministério que Deus me deu? Eu, servo, não escolho o ministério. Eu, servo, não escolho o serviço. Eu confio que o meu Senhor vai me colocar no serviço que eu possa atender. Obviamente que eu tento me especializar ou me capacitar para outros serviços, mas isso compete ao meu Senhor. Ou seja, ou usar-me em determinadas áreas, em uma ou outra área, compete ao meu Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Algumas das cartas, você percebe que não é Paulo que está escrevendo. Paulo está citando as cartas, algum outro está escrevendo, seja Marcos, seja Lucas, e depois ele enfatiza no final, saudação de minha mão, de Paulo. Não? Ou seja, aqueles homens estavam capacitados para escrever as cartas de Paulo. Paulo podia optar por escrever a sua mão, a mão própria, ou deixar que outro escreva, não? E ele colocar só a sua saudação, a assinatura no final. Não? O servo se capacita, o seu Senhor o usa, mas o importante é, atenta para o ministério que recebestes no Senhor. A chamada de atenção, a palavra motivacional é, meu amado, você está atentando para aquilo que Deus te chamou? Você está se capacitando para aquilo que Deus te chamou? Você está com os teus ouvidos atentos a um chamado do Pai para a oração, a um chamado do Pai para a intercessão, a um chamado do Pai para a preparação na palavra? Você quer servir na pregação do Evangelho? Você está se capacitando na preparação da palavra? Você está se alimentando da palavra? Você está permitindo que o Espírito Santo
entre na sua vida dessa forma, não? Você está atentando para uma possível convocação para ser um líder de célula, para pastorear pessoas como líder de célula. Você está permitindo ser pastoreado pelo seu líder de célula. Você está permitindo que o seu líder de célula possa abençoar a sua vida por meio de uma liderança, ou seja, atenta para o ministério que recebestes no Senhor. Nestes tempos, Deus deseja chamar-nos a atenção nisso. Nós estamos preparados, estamos atendendo, nós estamos dando valor àquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. O Senhor tem entregue em nossas mãos muitas coisas, palavras, promessas, oportunidades de servir. Nós temos aproveitado as oportunidades de servir. Nós até podemos criar oportunidades para servir. O Senhor nos permite isso, criar oportunidades para servir. Nós temos aproveitado essas oportunidades? Não. Você tem visto, puxa vida, há alguma necessidade na igreja que eu possa suprir? Não? De repente uma necessidade na mídia, puxa, eu posso fazer isso. De repente uma necessidade na portaria da igreja, na recepção da igreja, puxa, eu quero servir. De repente uma necessidade em abrir e fechar o templo, é uma função da diaconia, você pode servir. Não? De repente uma oportunidade em liderar uma célula. Então nós precisamos atentar. Todo crente é chamado para servir. Todo crente é chamado para o ministério. Atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para que o cumpras. Mas é necessário ter essa palavra clara, óbvia e direcionada. Atenção. Foi isso que Paulo falou ao Arquipo. Atenção. Atenção para o ministério que você recebeu do Senhor, para que você possa cumpri-lo. Será que você e eu, em algum momento desta nossa caminhada, estamos perdendo a atenção naquilo que é importante para Deus e para as nossas vidas? Servir a Deus é importante. Você e eu temos perdido a atenção? Discute, compartilha e conversa no teu grupo de célula e pergunta: querido irmão, você tem perdido a atenção? E relata alguma dificuldade que tenha surgido na célula e ora por isso. Que Deus te abençoe e que tenhamos todos uma excelente célula em família, em nome de Jesus.